nós vamos falar inicialmente sobre a Santa Casa em si. Então, este primeiro slide mostra a Santa Casa em plena primavera, o seu jardim com o seu ipê, que todo ano acaba fazendo um tapete de flores no solo. A denominação de Santa Casa quer dizer Casa de Deus para os homens. A Faculdade da Santa Casa de São Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, foi uma ideia criativa do Dr. Cristiano Altenfelder. E o seu primeiro diretor foi o Dr. Attier, Emílio Attier, que foi durante um bom tempo o diretor dessa faculdade recém-inaugurada. O primeiro chefe da Otorrino foi o Dr. José Eugênio Rezende Barbosa. E ele foi diretor de 1953 até 1966, já com o andamento da Faculdade de Ciências Médicas. Ele participou da fundação desta faculdade em 63 e foi, como eu mencionei, o seu primeiro titular. Ele recebeu o prêmio da Sociedade Paulista de Otorrinolaringologia por trabalhos na área de audiologia, que era um campo relativamente novo da especialidade. E tinha outras atividades fora da medicina. Foi um dos primeiros criadores do Quarter Horse, importado do Texas. Desenvolveu a criação de puro sangue, importante na equinocultura. O segundo chefe foi o Dr. Mauro Cândido de Souza Dias, que assumiu desde 1969 até 1975. Aqui nós aproveitamos para fazer uma homenagem póstuma a algumas fonoaudiólogas do departamento que muito precocemente, infelizmente, faleceram. Elas participaram praticamente do início da fundação, da organização do setor de fonoaudiologia daqui da Santa Casa. A professora Ieda Pacheco Russo, a Carminha, que era conhecida mais como Carminha, e a Nadir Souza Dias, que era esposa do Dr. Mauro de Souza Dias. Aqui nós vemos o Dr. Mauro, numa das comemorações de fim de ano, junto aqui com o Dr. Cristiano Altenfelder e a esposa, nessa festividade. E logo atrás aqui nós vemos o Dr. Jorge Barreto Prado, que foi um dos primeiros professores de endoscopia, no caso já da Faculdade de Ciências Médicas. O Jorge, ele foi admitido aqui na Santa Casa em 1943. Ele era aparentado com o Dr. Plínio de Matos, que realmente foi também um dos pioneiros da Santa Casa. Depois ele direcionou-se para o Hospital das Clínicas, quando houve a mudança do setor. Alguns médicos que aqui trabalhavam foram diretamente lá para o Dr. Arnaldo. E o Jorge, ele na verdade começou a atuar um pouquinho mais tarde aqui na endoscopia. Ele tinha trabalhado também no Hospital São Luís Gonzaga da Santa Casa, em 1939, que dedicava ao atendimento dos tuberculosos. Depois trabalhou com o grande mestre Homero de Cordeiro no Hospital Matarazzo e finalmente foi convidado pelo Dr. Mário Ottoni de Rezende em 1942 para trabalhar aqui na Santa Casa. Recebeu 2 prêmios máximos da otorrinolaringologia paulista, em 1952 e 1954. Foi um dos fundadores do curso de fonoaudiologia da PUC, onde lecionou por vários anos.
O próximo diretor do departamento, depois do Dr. Mauro Souza Dias, foi o Dr. Otacílio Lopes de Carvalho Filho. Ele iniciou a sua gestão em 1975 e terminou em 1996. E do corpo clínico, nessa época, eu fazia parte, era o primeiro assistente, e os demais colegas que depois foram surgindo, e aqui tem a sequência, o doutor Dolce, doutor Otacílio aqui, que era o presidente, o gestor da coisa, doutor Campos, sou eu aqui, doutor Ivo e o doutor Paulo Lazzarini. Essas pessoas que estão sendo mostradas aqui no vídeo participaram praticamente nessa época, quando o Otacílio assumiu. O doutor Orozimbo Alves Costa Filho, que depois dirigiu-se para Bauru, onde manteve uma clínica muito importante, e ele foi um dos pioneiros do implante coclear. Dr. Hélio Lessa, que foi professor na Faculdade Baiana, Dr. Décio Campana, que posteriormente foi durante muitos anos também o chefe do Hospital Municipal, Dr. Jajura, que também foi chefe na Faculdade de Campinas, de Jundiaí, desculpe, na Faculdade de Jundiaí, o Dr. Paulo Sodré, que fazia parte, trabalhava no setor de endoscopia e que depois foi agregado ao nosso departamento. Dr. Osíris Camponês do Brasil, trabalhava no Hospital Federal, né, não era o municipal era o Dr. Décio, e ele trabalhava no hospital ali do Ibirapuera. E o Dr. Luiz Augusto, que também se dedicou logo em seguida da formação dele de residente, enveredou-se para a cirurgia de implante coclear e foi um auxiliar do Dr. Orozimbo lá em Bauru. Na década de 90 foi fundada então a pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas, né? Inicialmente não existia um corpo crítico que pudesse avançar na pós-graduação. E todos nós fizemos a tese, foi aqui nessa época que eu fiz a minha tese de doutoramento na Faculdade Paulista, e os demais colegas me seguiram, né? O Dr. Ney tinha feito um mestrado na PUC, mas os outros todos fizeram ou na USP ou lá na Faculdade Paulista, até que nós tivéssemos um corpo clínico adequado para manter a pós-graduação. E aqui aparece o Dr. Ivo numa das defesas de tese aqui, com alguns alunos, inclusive alunos nossos aqui da própria faculdade. O início da formação de médicos com titulação para organizar a nossa própria pós-graduação, e contávamos também com colaboradores, colegas de outras escolas para compor a nossa pós-graduação. Então, o pioneiro a defender a sua tese foi o Dr. Otacílio Lopes, né? E que depois foi, na sequência, os demais colegas. Aqui é o momento da minha tese, cujo coordenador ou orientador foi o Dr. Luc Maurício Eck, né, que era da Escola Paulista de Medicina, e a banca era constituída de vários professores aqui de São Paulo, Dr. Pedro Luiz Mangabeira, que era da Faculdade Paulista, o Dr. Paulo Pontes, que era também, logo após, substituindo o Dr. Mangabeira, o Dr. Otacílio Lopes, que na época era o chefe do nosso departamento, e o Dr. Josias Sobrinho, que era do Hospital AC Camargo. Considerações finais. A Santa Casa de São Paulo constituiu a base da cirurgia paulista, abrigando outras faculdades durante 32 anos, de 1916 a 1948. No caso, por exemplo, a faculdade da USP, na Faculdade de Medicina da USP,
acabou indo para a Dr. Arnaldo só em 1948. A Escola Paulista também, durante algum tempo, exerceu as suas atividades aqui e acabou indo posteriormente lá para a atual Escola Paulista de Medicina. Portanto, a otorrinolaringologia da Santa Casa foi o berço da especialidade das demais escolas médicas de São Paulo. A nossa Faculdade de Ciências Médicas nasceu aqui dentro por obra e graça do Dr. Cristiano Altenfelder e com a direção do Dr. Emílio Attier. Reverenciamos também, nesta oportunidade, aqueles médicos que aproveitaram o legado dos anteriores e souberam, com competência e qualidade, manter bem alto o prestígio e o respeito deste departamento goza no cenário médico nacional e continuam na sua missão de formar continuamente novos especialistas que se espalham por todo o país. Ainda mantendo a tradição, continuam exercendo a caridade e a misericórdia dos enfermos, especialmente aos mais desamparados. No culto do passado, vamos buscar forças para o presente e a inspiração para o futuro. A Faculdade de Ciências Médicas continua prestando um serviço muito importante para essa classe mais desprotegida, mas não esquecendo de avançar nos estudos da ciência e do conhecimento, se atualizando com os conhecimentos médicos.